E aí, pessoal, vamos falar sobre mecânica quântica. Para começar falando de mecânica quântica, eu quero falar sobre o átomo, porque foi assim que começou, tá? No início ainda se chamava física atomística, porque os físicos queriam descobrir como era o átomo, o que é essa coisa, tá? Para falar sobre isso e para a gente ver o quão é diferente do que a gente está acostumado, eu vou dar alguns exemplos. Para as coisas do dia a dia, se eu quiser caracterizar essas coisas, eu consigo caracterizar certas coisas simplesmente dizendo a posição de coisas que a compõem. Por exemplo, caracterizar uma pessoa, um rosto, por exemplo. Vamos supor que eu tenha duas réguas, uma aqui e outra aqui, formando tipo um plano cartesiano. Então, com uma combinação de x e y, de posições, eu consigo dizer onde está um olho, outro olho, nariz, boca. Eu consigo caracterizar uma pessoa, um animal ou qualquer coisa. Eu consigo dizer como a coisa é, dando características de posição para as coisas que o compõem. Então a posição ela é uma ótima forma de caracterizar os sistemas, para o que a gente está acostumado. Existem outras coisas para o nosso dia a dia também, que posição não funciona muito bem. Por exemplo, se eu quiser caracterizar, sei lá, o ar que está aqui no quarto. Para eu caracterizar o ar, dizer a posição das partículas que o compõem é uma coisa muito difícil. A gente não tem nenhum computador que dá conta de tantas partículas. Então, posição de partículas não é uma boa característica para o ar. Não é uma coisa que o caracteriza muito bem. Então, a gente utiliza outras coisas. Eu posso falar, por exemplo, da pressão que ele exerce nas paredes, da temperatura que ele tem, da quantidade de mols. Essas coisas vão caracterizar ele muito melhor do que eu tentar falar da posição de cada uma dessas partículas. Então, existem outras formas de caracterizar o sistema, além de falar de posição. Começa aí a ideia. Quando a gente vai tentar olhar para o átomo, a coisa fica mais complicada ainda. Porque, a priori, ele parece ser uma coisa simples. Se eu pegar o átomo de hidrogênio, é um próton e um elétron. Duas partículas. Parece ser muito simples eu me perguntar, tá, eu tenho um próton e onde está o elétron aqui perto desse próton? É uma pergunta que a gente está acostumado para o nosso dia a dia. Para a quântica, é uma pergunta que perde um pouco de sentido. Porque posição do elétron não é característica dele. Ele é caracterizado por várias coisas. Posição não é uma coisa que caracteriza ele. Então ele não tem uma posição bem definida. Ele tem uma energia bem definida. Ele tem uma quantidade de carga bem definida, que a gente chama de carga elementar do elétron. Ele tem momento angular bem definido. Então ele tem algumas coisas que caracterizam ele. Essas coisas, dentre essas coisas, posição não é uma delas. Então, posição não caracteriza bem o elétron. Então isso faz a coisa ficar ainda mais difícil. Porque se ele não tem uma posição bem específica que pode caracterizar ele, significa dizer que ele não tem um lugar específico onde ele fica no átomo. O máximo que a gente consegue fazer é dizer regiões onde se existe uma probabilidade de o elétron estar.